Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã do Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, aqueles que Deus tem preparado para sapecar os pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Deixa eu traduzir um áudio aqui. E eu vou explicar, vou traduzir porque você vai ouvir, mas você não vai entender. Sabe? O que tem nas entrelinhas aqui. Esse áudio aqui vazou para o Cavaleiro CCB. E o Cavaleiro CCB pega e traduz a sacanagem, as vossas sacanagens dos vossos pecadores em Cristo. Eu vou traduzir o áudio aqui e vou mostrar para você nesse áudio porque um ancião, um cooperador de jovem, um diácono, alguém que tem um cargo na congregação, por que ele se prostra perante o maldito código de ética e o que os malditos tópicos, os malditos ensinamentos. Eu vou lhe mostrar aqui para você por que um ancião se prostra perante um código. Então tem um áudio aqui e eu vou traduzir o áudio. É do ancião da Inglaterra. Inglaterra, Reino Unido. Quando falo em Reino Unido, é que é Inglaterra, é Escócia, é Irlanda, é País de Gales, é Reino Unido, Inglaterra. Sabe? Quando você fala assim de Reino Unido, é toda a Escócia, Irlanda, País de Gales, é tudo, aí fala o Reino Unido. Entendeu? Então um ancião de lá mandou um áudio para um ancião do Mato Grosso e vazou para o Cavaleiro. E eu vou lhe explicar aqui a sacanagem. Vou botar um áudio aqui. E vou analisando. Vou botar um áudio aqui. Fico contente de ouvir todas essas boas novas aí. E por Deus estar prosperando. E sempre foi próspero, né? A obra de Deus. Vou traduzir para você. Duas pessoas que eu me lembro muito quando eu vou a Campo Grande, que eu gostava de visitar, era a irmã Vicente e a irmã Clara, né? Dá uma dor, assim... Ele não sabe que vazou esse áudio pro Cavaleiro. Eu gostava muito dela. Mas Deus há de preparar a gente aí, Cinzinha, tá? Vai ser um prazer. Eu tenho estado muito ocupado na obra de Deus. Muito ocupado. Muito trabalho, viajando. Muito trabalho, eu trabalho. Região que eu atendo. E mensalmente eu tenho que voltar nas igrejas, sabe? Sempre tem um problema ou outro. Um problema. Apresentação de irmãos. Qual o problema? A gente tem que estar junto. E atendendo os cultos, ajudando. Sabe por que é isso que ele está falando de trabalho? Atender, levantar alguém para porteiro, para do som, tem alguma coisa. Sabe o que é isso aí? É porque tudo isso aqui é a burocracia da igreja. Por que aquele que o maldito ministério põe a burocracia na igreja? Para isso aqui, ó. Tudo que se faz na congregação, você tem que pedir autorização para o ancião, com um sujeito desse. Sabe? Se você vai mudar o banco de lugar, você tem que pedir autorização. Aí o que é que acontece? Você tem que esperar ele lá na igreja, para ele pegar e ir lá na igreja e ver se aquele banco vai ficar naquele lugar mesmo. E aí ele pega o dinheiro das coletas e põe gasolina, põe um lanchinho no caminho para ir lá ver se aquele banco precisa mudar de lugar. Sabe? É isso o trabalho deles. Tudo que se faz na congregação, você precisa da autorização de um bastardo desse, de um incircunciso desse. Você tem que, aí vai na igreja, você tem que pedir autorização, aí ele tem que ir lá para ver se você pode mudar aquele banco de lugar. Por isso que ele fala assim, então, o trabalho deles é esse. O trabalho deles é pôr dificuldade para ir lá e vender facilidade. Ele põe a dificuldade para depois ir lá pousar que vai resolver. Aí fica dizendo que essa conversinha mole, de merda, dizendo que é muito trabalho na obra. Continua. É difícil. Daqui de Londres, eu vou também, faço rodízio com os outros 3 anciãos. Três? Só em 4. 4 anciãos.
a gente faz o rodízio para atender lá no País de Gales, do outro lado do país, sabe? Ele fala lá no País de Gales. País de Gales é um território da Inglaterra. Como ele fala assim, do outro lado, como se fosse do mato, como se fosse do Brasil aqui, que fala do outro lado é 5 mil, é 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Lá, quando ele fala do outro lado, é 300 quilômetros, 400 quilômetros no máximo. Era onde a Diana era princesa, né? País de Gales. Lá no País de Gales. Lá já tem 2 local de cultos também, Porto Talbot e... Eu vou pôr o mapa do País de Gales aí. Ele falou que lá tem 2 pontos de culto. 2 pontos de culto é 2 salãozinhos de bar, 2 salãozinhos de cabeleireiro que é alugado. Ele vai falar aqui como é os pontos de culto lá. É 2 pontos de culto, é 2 salãozinhos de cabeleireiro, 2 bar, portinha, aquelas portinhas de bar, de cabeleireiro, alugado para fazer culto. Deus está abençoando bastante lá. Então, Newport já tem quase 35 a 40 irmãos, não tem cooperador ainda. 35. É uma obra nova. Isso aí é um bairro que tem 35 pecadores CCBistas. Não tem cooperador ainda. Por quê que não tem cooperador ainda? Porque o lugar é alugado. Esses 35 CCBistas que moram nesse lugar da Inglaterra, que ele está falando aqui, é gente que está lá de trabalho. Hoje pode estar lá, amanhã pode não estar. Talvez muitos deles sejam imigrante ilegal, que entra com visto de turista, que nem um certo presidente aí. Visto de turista é 3 meses. Sabe? Um certo presidente aí vazou do Brasil com visto de presidente. Passaporte diplomático, então não precisa. Aí entrou lá, agora ele tem que trocar o visto porque não é presidente. Ele tem que pegar um visto de turista. E visto de turista é 3 meses. Muitos desses pecadores CCBistas aqui da Inglaterra, eles estão lá com visto de turista, aí estão trabalhando. Aí deixa vencer os vistos de turismo, ficam lá trabalhando sem visto. Se a polícia da imigração pegar a Scotland Yard é do serviço secreto. Se a imigração pegar, deporta eles. Aí por isso que eles não põem cooperador, fica esperando ver se o negócio se estabelece. Não tem igreja fixa, não tem cooperador. Porque os caras estão lá, a trabalho, é visto de turista, estão lá fazendo um bico, é gambiarra. Então por isso que não põe igreja, por isso que não compra terreno. É a clandestinidade. É a clandestinidade. E esses são os pecadores CCBs que dizem que são zelosos e de boas obras. Mas vivem na clandestinidade. Sabe? Vamos para lá, devido ao trabalho, aluguel não é barato no País de Gales. Comparado com aqui, não é que seja barato, mas comparado com aqui, com Londres, que é muito caro, né? Lá é barato. Então a gente está sempre na estrada, sabe? Sempre na estrada. Sábado mesmo eu tive que ir a Charge, é longe também, dá umas 3 horas e meia daqui, que pertence ao da assistência. Daí a gente volta, chega de madrugada, e é tudo assim. Tenho viajado bastante. Mas já no Reino Unido, só para você ter uma ideia, já estamos com 23 pontos de cultos, né? 23 pontos de culto no Reino Unido. O Reino Unido é tudo. É tudo. Que eu já falei aqui, Escócia, Irlanda, sabe? Por aquela Inglaterra, Londres, Manchester, é tudo. 23 pontos de culto. Desses 23 aqui de culto, muitos deles são alugados, que ele vai falar agora o preço. Gasta R$2.000 por culto, porque é alugado imóvel. Ele vai falar aqui, vou deixar o ar enrolar. Então, por isso que não é fixo, estabelecido a obra. Por isso que o relatório tem que ficar mudando todo ano, sabe? Sabe esse relatório todo ano tem que ficar mudando? Por causa dessas merda aqui. Porque hoje tem um ponto de culto numa rua na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia, daqui a um mês já não tem mais. Então, se você comprou um relatório que tinha na Inglaterra, na rua tal e tal e tal e tal,
O ano que vem já não tem, não é naquela rua, porque o imóvel era alugado, ou eles mudaram. Muda assim, toda a irmandade daquela rua muda, porque eles vivem de bico. Sabe, prestando serviço, bico. Aí, de repente, o aluguel sobe demais, ou o dono pede, aí tem que procurar outro endereço. Então, no próximo relatório, já tem que vir com outro endereço. Por isso que todo ano tem que atualizar o relatório, sabe? Porque não é fixo. Já temos uma primeira congregação prédio próprio, que é lá em Manchester, no norte da Inglaterra. Um prédio próprio, só um. E nós aqui, o resto todinho do país, do Reino Unido, a gente paga por hora para ter culto. Você ouviu? Só um prédio próprio em Manchester. Manchester não tem aquele clube de futebol, Manchester City e o Manchester United, sabe? Você que finge que não gosta de futebol. É de lá. Então só lá tem um prédio próprio, o resto é tudo alugado. E aqui ele vai falar o preço aqui das coisas. Ele não sabe que o Cavaleiro CCB está sabendo dessa sacanagem. Que o serviço secreto do Cavaleiro CCB. Contra-inteligência. Você não sabe o que é contra-inteligência, né? Vocês na sua santa ignorância. Então lá vai aqui. Então o salão não é só para nós. Eu vou estar aqui. A gente paga por hora para ter culto. Paga por hora para ter culto. Então o salão não é só para nós. Ele é para outras atividades. Vai vendo. Também, sabe? Então a gente paga 4 horas por culto. 4 horas por culto. Chega no outro dia, no mesmo salão ali é outra atividade, de repente é outra escola, outra... É que nem circo. Outro evento, né? Limpar tudo. Então é muito caro aqui, sabe, por hora. 4 horas. Pra você ter uma noção, aqui em Londres nós estamos pagando... Por que eles fazem? Por que é 4 horas? Para montar o circo. Então é 1h30 de circo. Circo vai ser sacanagem. O culto lá é meia hora de... 2 horas, vai. Meia hora de silêncio, um culto 1h30, 2 horas. Mas tem que ser 1 hora para montar o circo, botar lá púlpito, órgão, tudo improvisado. O nome lá do dito cujo, que eles dizem que é o Senhor Jesus, só que não é. Sabe? Então bota o nome lá, tribuna improvisado, né? Púlpito improvisado, tudo improvisado. Tipo aquelas barraquinhas de feira, sabe? Quebra-queixo, lá no Nordeste é quebra-queixo. Você monta aquela barraquinha, desmonta, lá, põe um doce em cima e vai para outro lugar. Aí a guarda civil chega com cacetete e você tem que sair fora. Então esse culto é isso. Você tem que montar a barraquinha lá do culto. Aí quando acabar o culto, fecha a barraquinha. Então é 1 hora antes para montar o circo, a barraquinha, e 1 hora depois para desmontar a barraquinha. Então tem que pagar 4 horas. Ele vai dizer aqui o preço. Escuta aqui. 70 libras. 70 libras a hora. Por hora. Por hora. Nós precisamos de 4 horas para montar 4 horas. As cadeiras, púlpito, tribuna, som, tradução, olha, todos os porteiros, a turma da limpeza, a barraquinha, rodízio, funciona tudo, sabe? A barraquinha. Perfeitamente. Irmãos tradutores fazem rodízio também, irmãos do som faz rodízio. Deus tem abençoado grandemente aqui a nossa comum. Nossa, que benção. E 70 libras a hora. 70 libras a hora. Cada culto é 4 horas, então dá 280 libras. Isso é quase, em reais, pra você ter noção, 280 libras, 13, 18, dá quase 2 mil reais por culto. 2 mil por culto. 2 mil por culto. Então... 2 mil reais por culto. Aí o que é que acontece? Na hora da coleta, aí meu amigo, na hora da coleta, a Irmandade, os pecadores CCBistas já sabem dessa despesa toda. Na hora da coleta tem que botar a mão no bolso. Sabe? Tem que botar a mão no bolso. Aí ele vai lá, sem contar a despesa dele. Que ele saiu de lá para atender um culto lá e gastou 2 mil reais só por culto. Com aluguel, sabe? Aí tem
tem que pagar o combustível e o lanche, que ninguém é de ferro, do sujeito lá que foi atender. Aí, entendeu? E aí eles põem que a obra está crescendo. Só que não cresce, porque desse povo que está congregado lá, é tudo brasileiro. Pode ter ali um latino, mas é raro, rapaz. É tudo brasileiro. Que foram lá com visto de turista. Aí estão lá, arrumaram trabalho, fazendo bico, porque não pode ser um negócio registrado certinho, porque o cara entrou com visto de turismo. Então não pode passar pelas autoridades legais. Se o cara entra com visto de turismo, está lá trabalhando. Não, ele está lá trabalhando, mas depois, se ele for pego, ele é deportado. Porque não pode ser um negócio legal. Então aí ele fica pagando esse escutinho clandestino assim, não tem imóvel próprio, porque o povo não tem residência fixa. E aí gasta esse dinheiro todo, ou então é só dar ali pro culto. E quem ganha com isso? Só quem é o cabeça. Só quem é os cabeças. Vou lhe falar aqui porque aí vai chegar lá. Eles são altos. Agora Deus preparou um salão. Deus preparou um salão. E nós vamos centralizar tudo nele e alugamos, fechamos contrato por 5 anos, alugado permanente para nós, 24 horas por dia. Então estamos fazendo uma reforma nele, vamos colocar som, Deus já está preparando os bancos e preparando tudo para nós, sabe? Estamos reformando os banheiros e tudo. Já vai. Então, aí eles vão alugar tipo assim um salãozão para fazer os cultos tudo ali. Aí fechar as biboquinhas, o salão de bar, fechar. Aí o que é que acontece? Aí eles vão lá e fazem uma reunião de mocidade. Aí vem mocidade da França, que é perto da Inglaterra, só pegar o trem, passa por baixo do Canal da Mancha. Aí vem mocidade da Alemanha, aí vem mocidade de outros lugares, Hungria, Budapeste, Portugal, Espanha. Faz um sacrifício, faz uma caravana, que nem fazem aqui para ir para o Brás. Aí vão para lá, para a Inglaterra, o pessoal da Europa, sabe? Itália. Aí vão, faz uma reunião numa cidade lá, cada um leva aquele seus violão velho, aí entra dentro do trem, aí fica tocando lá. Ninguém é mais feliz que nós. Aí faz os vídeos, põe nas redes sociais. Ninguém é mais feliz que nós. Sabe? É isso. Isso é só propaganda, é marketing, sabe? Tudo brasileiro. Muitos deles clandestinos. Sabe? Rapaz. Uma grande vitória para nós. Louvado seja Deus. Chama isso de vitória. E assim, João, gostaria muito que você e a Laura viesse aqui. Você sabe que às vezes eu estou dirigindo e lembro muito de você. Falo, puxa, o Jesus podia estar aqui comigo, dar umas voltas, ficar uns meses aqui com a gente, ele e a Laura. Isso aí ele está falando para um ancião, para alguém do ministério do Mato Grosso. Ele não está sabendo que está sendo filmado pelo Cavaleiro CCB. Quer dizer, não, é que vazaram o áudio. Carne, e você sair comigo, ver como que é a cidade, a gente passear, viajar. Você devia pensar nisso, sair um pouco de Campo Grande. Campo Grande. Aposentado. Mato Grosso, aposentado. Ficava um tempinho com a gente aqui, praticamente você não. Ficava um tempinho com a gente aqui, praticamente você não gasta nada. Entendeu? Né? Fica um tempinho. Aí o sujeito é do Campo Grande, Mato Grosso, é ancião, ou de qualquer lugar do Brasil. Ele é ancião. Aí vai ficar com um sujeito desse em Londres e não gasta nada, porque lá tem. Lá, ele vai dizer, lá tem casa. Lá tem a Irmandade lá, que aí os anciãos de lá, inclusive esse, vai pedir para a Irmandade reforçar nas coletas e vai bancar esse ancião do Brasil que está lá, que é amigo dele. Entendeu por que um ancião daqui não vai se prostrar diante do código de ética? Porque ele vai pegar essas mordomias. E se ele pegar e colar no ancião presidente da regional, e o presidente da regional vai liberar uma grana daquelas verbas de diversas para patrocinar, para ele atender alguma coisa lá
na Inglaterra ou na Europa, para ele... Entendeu? Aí ele vai colar no ancião daqui, o ancião daqui libera alguma coisa para ele atender lá na Inglaterra, no país de Gales ou em outro lugar na Europa. Aí ele vai como se fosse atender alguma coisa, pega a grana do Diversos em missão, sabe missão? Sabe missão? Aí vai em missão, fica lá, não gasta nada, não gastou nem a passagem dele. Porque pegou do Diversos, lá tem comida, tem casa, como ele vai dizer aqui, e tem a Irmandade que reforça lá também para manter a estadia dele. E ele está em missão, sabe missão? E os pecadores CCBistas aqui do Brasil, dizendo que está em missão, sabe missão? Entendeu por quê que ministério se prostra perante o maldito código de ética, se prostra perante os malditos tópicos, os malditos ensinamentos do maldito ministério? Porque isso aqui, rapaz, essas mordomias aqui. Só quem ganha com isso é a cúpula dessa palhaçada toda. É a cúpula. Quando esse ancião, ou o ancião lá da Europa, de outros lugares, vier para cá, é a mesma coisa. Não vai gastar nem a passagem. Porque vem para cá como se estivesse fazendo missão, sabe missão? Aí conta uns 2, 3 milagres vagabundo, fajuta, que nunca aconteceu, inventa um milagre, sabe? E os pecadores CCBistas, glória a Deus. Entendeu por quê? Essas são as mamatas, as mordomias ministeriais. É por isso que é por isso que muita gente, quando alguém se renuncia ao cargo, não sai falando disso, que nem eu estou falando. Porque ele também participou disso aqui. Um pouco mais, um pouco menos. Pode não ter viajado para o exterior, mas participou aqui. Continua as vossas sacanagens aqui. Cadê? Devia pensar nisso. Sair um pouco de Campo Grande. Está aposentado. Aposentado. Com a gente aqui, praticamente você não... Ficar um tempinho com a gente aqui, praticamente você não gasta nada. Não gasta nada. Né? A nossa casa aqui é 2 pisos, né? E tem espaço tranquilo. Tem a sala com sofá-cama, com porta, fecha, vira um quarto. Lá em cima eu tenho também tipo uma oficininha que também dá para pôr colchão, é outro quarto. É tranquilo aqui, sabe? Você ia gostar bastante. Como que é a vida aqui no outro país. Claro que ele vai gostar, não? Como funciona. Pensa nisso, Dião. Olha, isso aí ia me dar um presentão, viu? Eu ia ficar muito contente. Tá? Aí os pecadores CCBistas da Inglaterra reforçam nas coletas para sustentar esse cara que está em missão, mais algum que foi com ele, ou esposa, ou sei lá o que foi em missão. Aí é mandado lá reforçar nas coletas para sustentar ele. E ele fica lá congregando na Inglaterra, nos países, no Reino Unido, vai para a França, vai congregar em Portugal, na Alemanha, na Espanha, na Itália, sabe? Aí vem um ancião lá, vem lá um bajulador lá da Itália, aí leva ele para congregar lá, paga tudo para ele, porque lá é perto, lá tem trem de primeira. A infraestrutura é boa na Europa. Então você vai congregar na Bulgária, vai congregar na França, vai congregar na Espanha, em Portugal. Aí vem um buscando ele para congregar, tudo pago, e ele fica para cima e para baixo, só naquele filé da Europa Central. Sem contar que ele pode ir lá mas aí já mais difícil. Sabe? É da Suíça, Suécia, Noruega, França, Inglaterra ali, sabe? Itália. Aí todo mundo vem convidar esse ancião que está em missão, com tudo pago, aqui e lá, para congregar lá. Sabe? Entendeu por que ancião se prostra para o maldito código de ética? Se prostra para os malditos tópicos de ensinamento ministeriais? Entendeu por que eles ficam dizendo para você não falar mal do ministério? Para você não criticar o ministério? Porque eles não querem que você saiba disso.
dessas vossas sacanagens deles. Eles não querem. Por isso que quando você critica o ministério, ele diz que está falando mal, porque ele não quer que você saiba disso. Ele quer que os pecadores CCBistas não saibam disso. Mas eles pagarão por isso. E aliás, continua. A nossa escola musical é tão desenvolvida, já diz, você não imagina. Aqui a maioria dos nossos irmãos são tudo músicos. Para escolher um para porteiro, um para som, não encontra. Tá tudo tocando. Sabe? E o Tarcísio veio para cá de... Por quê? Porque quem vai para o ministério é quem... O ministério sai da música. Um porteiro, dificilmente um porteiro vai para o ministério. Você opera o som? Quem opera o som na congregação? Quem é porteiro na congregação? Não vai para o ministério. Os ministérios saem da música. Porque na música você é obrigado a se prostrar, porque tem muita coisa da música que se você não concordar, você já é descartado. Então na música você ali já fica... Se você não for obedientezinho, carneirinho, cordeirinho, puxa-saquinho da música, você nunca vai para o ministério. Então é da música que sai, por isso todo mundo vai música. Porque é da música que sai o ministério. Porque no ministério tem muita regra, na música tem muita regra. Então se você começar a reclamar dessas regras, sendo músico, você já não vai para o ministério. Porteiro não, porteiro é porteiro dali pro cemitério. Aquele que era encarregado lá na Caju, que eu te contei, meu Deus, ele bota fogo. Porteiro é operador de som. Tem um dom de carisma. É dali pro Pacova. De ensinar, de entusiasmar, ele tem o dom da música mesmo. E ele troca aqui na orquestra sinfônica de Bromley aqui, sabe? Ele toca, é muito bonito. Uma orquestra muito boa. E ele fez teste lá, passou e já faz alguns anos que ele vem só para tocar lá. E agora, como ele está morando aqui com nós, já está quase com um ano, então ele está assim, participando direto da orquestra. Né? E ele está montando uma orquestra paralela com esses alunos dele. É muito legal, pra você ver. É aluno. Quase toda a Irmandade. E ele reforme foi para o Brasil de... É aluno. Quando os alunos, quando não tiver mais aula, ele pega e vai procurar outros alunos. Aí deixa tudo aquilo lá. É uma coisa, um faz de conta, sabe? Ele tem aqueles alunos, tem aquele serviço dele. Aí quando ele não der mais grana, não tem mais cliente, ele pega e vaza fora, que nem gafanhota. Aí vai para outro lugar e tudo isso aí acaba. Porque não é coisa fixa. Não é coisa real. Sabe? É coisa passageira. De emergência, resolver os problemas da minha casa lá no Rio Grande do Sul. Não vai dar para ela ir aí, não. Ela só foi resolver esse problema e já vai voltar. Ela ficou só um dia no Miguel. E está lá no Rio Grande do Sul. Era eu que tinha que ir, mas eu estou muito ocupado, estou trabalhando, então... E um sujeito desse aqui, ancião, se ele ficar desempregado e acontecer alguma coisa, então ele também vaza fora. Entrega o ministério ou pede transferência, também ele vaza. Se ele arrumar o trabalho dele aqui, na Inglaterra, se ele arrumar um serviço melhor na França, ele vaza para a França. Porque ele não está ali para a obra de Deus. Ele está ali para a vida pessoal dele. Ele está trabalhando na Inglaterra por melhores condições de vida. Se ele está na Inglaterra, é ancião, e lá na França, lá na Itália, lá na Alemanha, lá na Noruega, lá na Suíça, tiver um emprego, ele arrumar um negócio melhor para ganhar dinheiro, ele vai para lá. Tudo isso aqui que ele falou de aluguel passa para outro. Ele não sabe, porque ali não é obra, é cada um ali buscando a sua melhorar de vida. Não está tentando melhorar a obra, está buscando melhorar a sua própria vida. Então por isso que eles ficam assim, sabe? Por isso tem que ser alugado. Sabe? Porque se nesse lugar aqui tem 30, que ele falou ali primeiro, lá no começo do vídeo. Ele falou que tem 35 irmãos. E os 35 irmãos ali, tudo não tem residência própria.
tudo paga aluguel. Então se pintar um serviço melhor para eles, eles vazam tudo dali, os 30. Sabe? Que nem a obra no México, em vários lugares do México, que começou e não tem mais. Porque os caras estavam lá para vida própria, para cada um sua vida particular. Foram demitidos, foram mandados embora, ou arrumaram um negócio melhor, vazaram, e a obra lá acabou. Não é por obra, que nem os apóstolos eram lá na igreja primitiva. Não é por obra. É por cada um vida própria. Aí é que nem circo. Sabe? Cigano, sabe? Circo. Chega na cidade, 3 meses depois as coisas vão embora. Terminando aqui. Tá bom, Zia. Deus abençoe, saúde a Laura, dá um beijinho no Natan. E pensa nisso. Você ia me dar um presentão. E acho que a Laura ia ficar muito feliz com você também. Todos vocês. Tá? Deus abençoe, a paz de Deus, meu irmão. Essas são as vossas sacanagens em Cristo. Até mais. Entendeu por que o ministério, as regalias do ministério, entendeu por que eles se prostram perante o maldito código de ética e os malditos ensinamentos do ministério? Porque se beneficiam, rapaz. Tudo aqui se beneficiam. Até mais.